Quais são as competências específicas de geografia de acordo com a BNCC? E o componente curricular Geografia tem competências? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te explicar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o componente curricular Geografia, dando ênfase às suas competências, as competências específicas de Geografia, onde você vai entender mais sobre essas competências, sobre a contextualização dessas informações para o seu plano de aula e principalmente para a sua prática docente. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido a deixar o seu like aqui nos comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, para que assim você possa entender mais sobre essas informações. Beleza? Então vem comigo! Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos estudos sobre as competências da BNCC. Hoje nós iremos conversar sobre a competência específica do componente curricular Geografia. Lembrando que a gente está dando uma continuidade sobre esses estudos. A gente já falou sobre as competências gerais da BNCC, que são 10. Falamos sobre as competências da área de linguagem, as competências da área da matemática, as competências da área da natureza e os seus respectivos componentes curriculares, né? As disciplinas. Então eu te convido a vir entender mais sobre essas competências gerais, beleza? Lembrando que, para a gente entender mais sobre a BNCC, a gente precisa ter bem claro acerca do conceito da habilidade, o conceito da própria competência e como você vai escolher essas competências para trabalhar em sala de aula. A habilidade, por sua vez, é a capacidade de resolver um dado problema. Os nossos alunos vão resolver problemas, vão alcançar objetivos muito específicos de acordo com a etapa da escolarização e a etapa de ensino, a fim de resolver problemas. O que é a competência? Enquanto que a habilidade é um problema muito específico, a competência é um problema mais complexo, é um problema onde ele vai utilizar outras habilidades, mais de uma habilidade. Então, enquanto que a habilidade nós resolvemos um problema específico, a competência é a união de várias habilidades para resolver um problema, que normalmente é um problema mais complexo. Mas como é que eu vou trabalhar competência em sala de aula? Primeiro que nós não trabalhamos competência em sala de aula. Nós trabalhamos com conteúdos, atividades, dinâmicas, a fim de desenvolver a competência. Então não se trabalha com a competência, mas se desenvolve conhecimentos e atividades que vão alcançar competências. Então essa é a ordem que a gente precisa trabalhar. Por que devemos trabalhar e desenvolver as competências? Dentro da BNCC veio um termo novo e um termo também muito humanista, porque nós iremos contribuir para a formação integral. Mas que formação integral é essa, professor? A formação integral é aquela formação, aquele conhecimento que nós vamos de uma forma direta e indireta trabalhar em sala de aula, a fim de possibilitar uma formação humanista em nossos alunos, entendendo sobre solidariedade, compromisso, cidadania, serem ativos na nossa sociedade, proativos, colaboradores, a trabalharem com cooperação, trabalharem em equipe, trabalharem em coletivo, se entenderem e entender ao próximo. Então essa é a formação integral que, com o decorrer das habilidades e competências, nós iremos alcançar essa formação integral. Entendendo todas essas informações e como é que eu vou trabalhar, qual competência escolher, como desenvolver essa competência. De acordo com o seu plano anual, plano semestral, plano bimestral e plano anual, e também o plano diário, você vai desenvolver diversas atividades. E com o decorrer da escolha dessa atividade, juntamente com o conteúdo e o conhecimento que vai ser apresentado, você vai procurar aquela competência que melhor se adeque às competências ali trabalhadas e se adeque à realidade que você vai trabalhar. Se no seu plano de aula você vai falar sobre as tecnologias digitais, uma das 10 competências gerais da BNCC é a número 5, que fala sobre tecnologia. A argumentação é outra competência. E por conhecimento, outra competência. E por aí vai. Lembrando que, se você quiser acessar esses conhecimentos, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei separado para você. Beleza? Tranquilidade, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Primeiro, para a gente entender mais da BNCC, nós precisamos do documento da BNCC. Então você vem no Google, baixa aqui, coloca aqui BNCC, clicou, vai aparecer esse site.
Base Nacional Comum Curricular BNCC-MEC. Clicou aqui, você vai ser direcionado para uma nova página, para uma nova aba. Chegou aqui nessa aba, você vem aonde? Aqui, nesse ícone aqui do meio, clicou BNCC em PDF, vai abrir esse outro documento. Quando você abrir esse outro documento, você vem aqui, faz o download do documento, vai baixar no seu computador na pasta Downloads e você vai abrir. Como eu já estou com a minha BNCC aberta aqui, você vai vir na página 359 para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Nós já fizemos aqui uma leitura sobre o componente curricular Geografia, fazendo referência ao ensino fundamental. Inclusive, a gente montou um plano de aula passo a passo sobre todos esses conhecimentos que precisam ser desenvolvidos e aprendidos em sala de aula. Então, se você quiser mais essa informação, é só você vir na descrição desse vídeo ou procurar aqui no canal. Aproveite e se inscreve para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Beleza? E como nós iremos nessa aula falar sobre competências, vamos lá para a página das competências. Chegando na página 366, nós encontramos as competências do componente curricular Geografia. Então, na área humana, tá certo? Na área humana, nas ciências humanas de ensino, nós temos as competências da área das ciências humanas, as competências do componente curricular Geografia e as competências do componente curricular História. Então nós temos 3 competências diferentes só em ciências humanas. Se atente a essa informação. Então no seu plano de aula vai ter competência geral da BNCC, competência geral das ciências humanas e competência específica do componente curricular que você vai trabalhar, ou História ou Geografia. Beleza? Então vamos lá. Competência número 1 fala: utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação social, natureza, e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Eu acho muito importante esse espírito de investigação que a BNCC apresenta em todos os componentes curriculares, porque para você investigar alguma coisa, para você buscar o conhecimento de alguma coisa, nós, enquanto professores em sala de aula, precisamos problematizar sobre aquele assunto. E quando a gente vai problematizar, apresentar dados, apresentar conhecimentos, nós precisamos despertar a curiosidade. E quando a gente faz esse despertamento dos nossos alunos, o que é que acontece? Acontece o desenvolver do espírito de investigação, na qual ele vai buscar conhecimento e a partir de conseguir de adquirir esses conhecimentos, ele vai o quê? Ele vai utilizar conhecimentos geográficos para entender a interação social e a própria interação da natureza, entendendo o papel do homem com a sociedade na qual ele está inserido e entendendo também o papel do homem com a natureza que ele está inserido, fazendo linkagens, fazendo interação, percebendo a intervenção e entendendo também que o homem pode modificar a sociedade ao mesmo passo que o homem pode mudar a natureza. Falando sobre preservação, conservação, sustentabilidade, onde a gente pode fazer até uma linkagem com os conhecimentos de ciências do ensino fundamental, da educação física como componente curricular da área de linguagens ou até mesmo do ensino médio. E exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Se nós vamos entender sobre a intervenção, se ainda a interação do homem e sociedade, a gente também vai ver conflitos, a gente também vai ver problemas, onde a gente vai falar sobre as adversidades de conviver em sociedade, dos problemas causados pelo consumo exacerbado de mercadorias, de plástico e de tantos outros produtos que vão ocasionar problemas na natureza. Mas a gente, como agentes ativos através de um espírito de investigação, nós vamos buscar resolver esses problemas. Assim fala a competência número 1. Competência número 2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos naturais ao longo da história. Eu acho muito importante reconhecer, porque para se reconhecer algo, para se entender algo, primeiro a gente parte do pressuposto de buscar aquele conhecimento, de buscar aquela informação. E quando a gente tem aquele interesse, a gente vai buscar uma informação. Quando a gente busca uma informação, a gente vai se aprofundar acerca daquele conhecimento. Quando a gente descobre mais sobre aquela informação, mais conhecimento sobre aquela informação, a gente passa a valorizar. E quem valoriza, só valoriza porque reconhece uma importância, reconhece um valor, reconhece a possibilidade que aquela informação vai agregar em um determinado momento, em uma determinada situação. Estabelecer conexões,
olha como a 1 e a 2 se conectam. Lá nós falamos sobre a intervenção, aqui conexão. Mas conexão de quê? Entre diferentes temas do conhecimento geográfico, onde a gente pode falar sobre os solos, a gente pode falar sobre as sociedades, sobre as culturas, sobre a natureza, sobre a intervenção da cultura sobre a natureza, dos povos culturais que estão nas naturezas, mas que estão ali através da preservação, da intervenção do homem-máquina, do homem-tecnologia, do homem-sociedade, onde a gente vai fazer o quê? Reconhecer a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas, como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. A gente analisou dentro da nossa análise, do nosso questionamento acerca da BNCC, do ensino fundamental, que a área da natureza, ela preza muito pelo tempo e pelo espaço. Tempo fazendo referência à história, espaço fazendo referência à geografia. Então esses dois conceitos, eles se interligam, onde a gente tem que entender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Nós não vamos prever o futuro, porque nós não temos esse dom fictício, que é prever o futuro, quando a gente fala em escala científica. Mas a gente precisa analisar dados, analisar situações, analisar conhecimentos. E para analisar essa situação, primeiro precisamos entender a informação que nos foi apresentada antigamente, entendendo e interpretando aquela informação a partir daquele dado pensamento. Quando a gente faz esse processo e adquire esse conhecimento a partir da visão do autor que construiu aquela informação, que sempre vai ter um autor, a gente vai confrontar as informações encontradas com as informações que nós temos hoje, a fim de encontrar a verdade naquela situação e adquirir conhecimento. Então a gente vai fazer essa análise, onde a gente vai o quê? Compreender o quê? As formas que os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Será que a natureza está sendo preservada, conservada? Será que a sociedade está utilizando da natureza de uma forma prática ou não prática? E isso não se aplica simplesmente ou somente à natureza. Nós podemos aplicar em qualquer outra área que faz parte do componente curricular geografia. A competência número 3 nos apresenta o quê? Desenvolver a autonomia e o senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, autonomia e senso crítico. Nós iremos ensinar os nossos alunos a serem individuais? Não, a serem pessoas autônomas. Pessoas autônomas são as pessoas que têm um espírito de autorresponsabilidade muito forte, elas desenvolvem essa capacidade e assim vão na busca de resolver os seus problemas de uma forma prática. Esse é um dos sinônimos para autonomia. Senso crítico. Senso porque ela vai ter que utilizar um pensamento. Crítico porque ela vai ter que criticar e confrontar uma informação. E quando a gente fala de criticidade, eu sempre gosto de apresentar o conceito de indagar. A indagação é diferente da crítica. Quem critica alguma coisa, alguém ou uma situação. Quem vai ter a capacidade, quem vai indagar uma situação vai fazer completamente diferente de quem critica. Porque quem indaga, ele analisa, ele reflete, ele questiona, ele aplica a hipótese, ele cria novas hipóteses e, por fim, ele resolve problemas. Então, quem critica alguma coisa. Quem indaga, resolve alguma coisa. Então, nós temos dois conceitos diferentes que nós devemos ter bem claro acerca dessa capacidade e, assim, desenvolver em sala de aula. Comumente, professores falam que vão despertar a criticidade nos seus alunos. Será que não era mais efetivo despertar a capacidade de indagar em nossos alunos acerca dos problemas sociais, acerca dos problemas que nós temos hoje no Brasil, a fim de possibilitar resolução de problemas? Porque quem critica alguma coisa. Quem indaga, resolve alguma coisa. Então, nós iremos desenvolver nas nossas aulas com atividades, com conhecimentos, com dinâmicas, com seminários, com podcasts, com vídeos, com paródias e tantas outras atividades, a autonomia e o senso crítico, através do processo de indagação para quê? Para a compreensão e a aplicação. Quem compreende algo é porque interpretou. E quando se interpreta, se aplica. Então, nós, além de compreender, nós iremos interpretar a informação para aplicar, para a aplicação do raciocínio geográfico, na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia,
conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, entendendo e se aprofundando nos conhecimentos geográficos e colocando em prática. Na competência de número 4 nós temos desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e infográficas, de tipos diferentes, como gêneros textuais e das geotecnologias, para a resolução de problemas que envolvem informações geográficas. Então aqui a gente já entra em um conhecimento mais aprofundado do próprio componente curricular. Para você que não sabe o que é o componente curricular, é a mesma coisa de disciplina. Então a gente já entra com uma maior profundidade acerca dessas informações, a fim de que os nossos alunos entendam esse processo de linguagem. Lá na área de linguagens, a gente entendeu que linguagem e comunicação estão diretamente ligados. Diretamente ou proporcionalmente ligados quando a gente fala em um conceito mais matemático ou biológico. Por quê? Porque se tem a linguagem como meio de comunicação, como mecanismo de comunicação, seja a nível de escrita ou não escrita, verbal ou não verbal. Então nós temos esse processo de comunicação, que são as linguagens. Dentro desse conceito, nós iremos desenvolver o pensamento espacial, para que os alunos possam entender esses conhecimentos geográficos, não só entender, mas através de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias, resolver problemas e aplicar essas informações geográficas. A competência de número 5 nós temos, e que é uma competência aqui um pouco mais técnica, né? Um conhecimento mais técnico por conta do próprio componente curricular. Mas isso não quer dizer que nós vamos trabalhar o tecnicismo, mas sim que é bem mais direcionada a um conhecimento mais específico, que é a cartografia. Competência de número 5, desenvolver e utilizar processos, práticas e processos de investigação para compreender o mundo natural, social, político e o meio técnico, científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções para questões que requerem conhecimentos científicos de geografia. Eu acho muito importante essa habilidade porque rapidamente eu associo ela à competência de argumentação. Por quê? O que é argumentar e o que é dar uma opinião? São duas situações completamente diferentes e eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei nas outras aulas. Se você já assistiu os outros componentes curriculares, você sabe qual é o exemplo que eu vou dar para você. Eu não escrevo com o meu lápis, que aqui é um lápis, eu não escrevo com lápis os meus cheques. E ponto final. Isso foi um argumento ou foi uma opinião? Foi uma opinião, porque eu expressei a minha opinião. Argumentar. Eu não escrevo com lápis nos meus cartões por conta de que alguém pode apagar a minha assinatura e automaticamente alterar o valor ou a minha assinatura. Por essa razão, eu utilizo a caneta para que os meus dados possam ser preservados, não serem alterados e caso exista ali alguma área borrada por conta dessa tentativa, o banco não rejeite. Ah, professor, mas é óbvio o que o senhor está dizendo. É óbvio porque você já sabe desse processo, você já é uma pessoa, pelo menos se entende que você já é uma pessoa mais adulta. Mas se você perceber, opinião é a minha opinião, é o meu ponto de vista e ponto final. A argumentação, eu te apresento argumentos plausíveis, científicos, dados, fontes, informações que vão fazer com que você venha entender meu ponto de vista a partir de uma argumentação. Não farei isso por conta disso, exatamente por isso, de acordo com isso, com esses dados, essas informações. Então, quando a gente entra no conceito de argumentação, no conceito de desenvolver um ponto de vista através desses procedimentos de investigação, a gente precisa de uma informação, a gente precisa de um conhecimento. Só tem a capacidade de argumentar quem tem conhecimento. Então, é na busca desse conhecimento que a gente vai desenvolver com o decorrer do tempo, com o decorrer da etapa de escolarização, com o decorrer da etapa de ensino, com o decorrer das graduações e pós-graduação, uma capacidade mais consolidada desses argumentos. Nossa, professor, como é importante essa habilidade? Demais! Ademais, quando a gente está falando do ensino da educação básica em relação ao ensino fundamental, que é um consolidar de tijolos por tijolos até a gente efetivar uma formação formação integral dos nossos alunos. Então nós vamos desenvolver e utilizar processos. Para a gente desenvolver e para a gente utilizar, primeiro a gente precisa compreender. A partir da compreensão e da interpretação de uma dada informação a fim de adquirir conhecimento, nós vamos utilizar essa informação. Em quê? Em processos, em práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico e político meu.
Por que que a nossa natureza ela é tão desvalorizada, desmatada? Será que existe um conceito histórico aqui? Será que a colonização lá há anos atrás tem uma influência direta aqui? Olha como é importante a gente linkar o passado com o presente. Social. A nossa sociedade hoje é o resultado da sociedade de décadas atrás. E a sociedade do futuro será o resultado da sociedade do presente de hoje. Então, será que tem uma influência? Será que houve uma influência da sociedade passada sobre a nossa? Teve. Mas em quais questões a gente vai entrar no processo de discussão? Pontos positivos, pontos negativos, o que deve ser multiplicado, o que deve ser evitado, o que deve ser realmente proibido, tirado, retirado, cortado, excluído. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer essa análise, este questionamento. Econômico, no ponto de vista diretamente ligado à economia, político, as políticas públicas, as políticas de preservação, as políticas educacionais, as políticas de direitos humanos, de direito da criança, do brincar, do desenvolver, o direito do estudante e o meu técnico científico, porque todo conhecimento, a BNCC, por mais que nós temos diferentes componentes curriculares, eles são baseados pelo técnico científico. É o conhecimento técnico-científico, onde nós temos dados, informações, e a gente pode confrontar essas informações informacionais a nível de informação, avaliar ações e propor perguntas e soluções. Olha como está ligado com a argumentação essa habilidade. Eu vou perguntar porque eu tenho uma dúvida. E quando eu tenho uma dúvida é porque eu vou procurar uma solução. E para me procurar uma solução e exercer essa pergunta e efetivar essa pergunta, eu preciso de conhecimento, eu preciso de argumentação, inclusive tecnológica, para questões que requerem o quê? Conhecimentos científicos da geografia. Agora nós vamos para a nossa penúltima competência, que é a competência de número 6. Lembrando que na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, já deixei um site online onde você vai conseguir planos de aula pronto, de acordo com a BNCC, planos anuais prontos com atividades dinâmicas que vão melhorar o seu fazer docente, fazendo com que você venha entender, adquirir mais atividades, mais dinâmicas e colocar em prática em sala de aula. Seja você professor ou seja você acadêmico, onde você vai pegar todas essas informações, flexibilizar na sua realidade pedagógica e assim efetivar sucesso pedagógico, economizando tempo no seu planejamento, alcançando mais atividades, se estressando menos em relação ao planejamento, mas o mais importante, tendo novas atividades, novos planos de aulas para colocar em prática na sua realidade. Basta você flexibilizar esse conhecimento. É só você vir na descrição desse vídeo também no primeiro comentário. Competência de número 6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza, o eu, o outro e o nós. Quando a gente fala desse conceito que a gente começou a desenvolver lá na educação infantil, o eu e o outro nós, lembre-se sempre, respeite ao próximo, assim como você gostaria de ser respeitado. Então é a partir daí que a gente vem falar sobre o eu, o outro nós. Eu, porque eu preciso me entender como indivíduo individual. E depois eu vou entender o próximo como indivíduo individual. E quando eu tenho um entendimento e você tem o seu entendimento, assim a gente vai poder conviver em uma cultura de paz. Mas a gente não precisa trabalhar em coletivo. Mas primeiro, para a gente trabalhar em coletivo, eu preciso me entender como pessoa. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Eu só posso dar respeito ao próximo quando eu tenho respeito a mim mesmo. E quando eu tenho respeito a mim mesmo, aos meus princípios, às minhas éticas, aos meus conceitos, eu vou aprender a respeitar você também. E quando eu me respeito e te respeito, você vai se respeitar e me respeitar. E assim a gente vai possibilitar a cultura da paz. Tá certo? Onde a gente vai se aceitar, vai se respeitar e vai sim conseguir participar em uma sociedade mais justa, mais democrática e mais ética. Base em informações geográficas, argumentos, conhecimentos técnicos, debater e defender ideias e pontos de vista através do argumento, como a gente comentou na competência de número 5, que respeitem e promovam o quê? A consciência socioambiental, a consciência sobre a nossa sociedade e o nosso ambiente, e o respeito à biodiversidade e ao outro. Qual é o problema se o meu colega é diferente? Qual é o problema se o meu colega é mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, se ele gosta de futebol, se ele gosta de vôlei, qual é o problema? Não tem problema nenhum.
Somos uma mesma sociedade, uma mesma população, nós somos uma mesma espécie. Mas é muito importante que a gente entenda também um conceito de individualidade. Por mais que sejamos todos indivíduos de uma mesma espécie, somos diferentes. E por ser diferente, eu não mereço ser, e nem posso ser, discriminado, ofendido ou menosprezado. Sobretudo, respeitado. Então, nós vamos trabalhar esse conceito em sala de aula. Sem preconceito de qualquer natureza. Será que pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, podem jantar em um mesmo restaurante? Não só podem, como devem. O que é necessário é que eles entendam o conceito do respeito, até porque naquele ambiente estamos ali simplesmente para comer uma refeição ou um lanche. Então a gente pode conviver em sociedade, lembrando que precisamos respeitar a todos. Perfeito? Nossa última competência fala sobre agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Agir pessoal e coletivo. Pensa, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é um conceito, é uma frase de filosofia de vida, mas se a gente parte do pressuposto que eu preciso respeitar ao próximo e o próximo precisa me respeitar, ama ao teu próximo como a ti mesmo, nós vamos viver em cultura da paz. É muito simples fazer isso. O problema está que as pessoas não querem respeitar os outros porque acham que a sua opinião está em supremacia sobre os outros. A minha opinião é a minha opinião. A sua opinião é a sua opinião. Se a gente vai entrar em um conflito, em um processo de troca de ideia, a gente vai argumentar. É por isso que existe a democracia. Vence o melhor argumento. Argumento pensado, criado através de dados científicos, através de informações científicas e buscando sempre ali o adequar daquela troca de ideia em relação ao bem comum, a uma formação de uma sociedade, uma cultura da paz. Eu costumo sempre dizer isso. Pessoas bem resolvidas com seus próprios problemas vão o quê? Vão efetivar a cultura da paz em sala de aula, na sociedade, no clube, na natureza, porque elas são muito bem resolvidas. E pessoas que não são bem resolvidas com seus próprios problemas, esses problemas vão extravagar, vão sair da sua zona de conforto, que é a sua zona individual, e vão atrapalhar a vida dos outros. Então nós primeiros precisamos nos resolver enquanto pessoa, resolver os nossos problemas enquanto pessoa, e assim desenvolver, e assim possibilitar o desenvolvimento e a resolução, e ajudar as outras pessoas em um conceito primeiro individual, depois coletivo. Ah, professor, mas eu escuto tanto falar em coletivo, mas primeiro a gente precisa ter em mente sobre a inteligência interpessoal, que é a capacidade de lidar com as pessoas. Mas antes da capacidade de ser uma pessoa interpessoal, pensando nos outros, trabalhando com os outros, coletivizando com os outros, eu preciso ter a minha inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? É a capacidade de eu me entender, de eu ver os meus problemas, de eu colocar os meus problemas no papel, no caderno, colocar na mesa branca, como a gente costuma dizer, assim resolver os meus problemas e assim possibilitar a minha convivência em sociedade mais harmônica, mais prática, mais colaborativa. Então esse é o nosso alvo. A gente vai trabalhar esses dois conceitos. Olha como a formação integral dos nossos alunos ela vai ser muito intensificada com as competências. Basta a gente ler e entender mais sobre elas. Perfeito? Lembrando que, se você quiser aprender mais sobre múltiplas aprendizagens, múltiplas inteligências, é só você vir na descrição desse vídeo e também se inscrever nesse canal. E quando a gente vem falar sobre o agir pessoal, agir com respeito, com autonomia, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Se toda a sociedade tivessem essas informações, nós teríamos outra sociedade. Propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, respeito, democráticos, argumentos, sustentáveis, a gente vai transformar a sociedade, e solidários, porque nós estamos e convivemos em sociedade. Então essas são as competências do componente curricular Geografia, e lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação.
Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, tem um presente para você. Se ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu!